preciso pensar no veículo de alcançar ao estado de deuses e humanos. Não era necessário insistir nisso. E no lugar disso, ele somente ensinava a visão correta do mundo e a visão transcendente para alcançar a liberação de forma concomitante. Ele ensinava o caminho do indivíduo de menor capacidade e capacidade mediana juntos. E com pessoas como J. Padmadrupa e Dusum Khyenpa, eles haviam atingido um alto nível de estudo e eles queriam a um nível de Geshe. E eles tinham de atingir a Bodhicitta e o Mahamudra como o núcleo de sua prática. Então, quando eles conheceram Gampopa, e o Gampopa os ensinou, e os ensinou como o Dharma deveria se tornar o Dharma, ele os instruiu nas práticas dos indivíduos menores, médios e maiores simultaneamente. Então essa é uma outra forma que ele ensinou. E particularmente, esse texto que nós estamos falando nessa ocasião, então provavelmente isso não é algo que o Gampopa escreveu ele mesmo. Normalmente, provavelmente foi algum aluno instruído dele que preparou de forma adequada, numa ordem adequada. Isso, na verdade, isso também não foi. Mas, ao invés disso, foram os pontos essenciais que ele ensinou os alunos da forma que eles precisavam. E um estudante com uma boa memória que guardou isso. Então, isso é um ponto importante se nós pensarmos nisso. E para dar um exemplo, se nós temos uma mãe amorosa que tem 9 filhos, essa mãe sabe por experiência própria qual é o tamanho de cada um desses filhos e de qual comida ela gosta. E porque ela sabe disso, ela dá a cada um desses filhos as roupas que servem a eles e a comida que eles gostam. Mas se há uma madrasta que realmente não se importa com eles, ela daria a todos eles todas as mesmas roupas, os mesmos alimentos, e ela nem mesmo olharia para eles muito bem. E da mesma forma, quando um guru autêntico ele nutre os alunos, ele é como uma mãe amorosa que toma conta dos filhos. E ele lhes ensina as etapas da prática apropriadamente a cada aluno individualmente. Ele sabe o que será mais útil e mais beneficial para seus alunos. Então, compreendendo isso, eles nutrem ele com muito amor. Eles não dizem assim, se isso ajuda eles ou não, eu não me importo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles não ensinam Dharma dessa maneira como se jogassem pedras. Se fosse dessa forma, eles não trariam muito benefício aos seres sencientes. Nós sempre falamos dos 10 poderes dos Budas. E dentre esses 10 poderes do Buda, muitos deles são as habilidades e a capacidade de conhecer a natureza e as capacidades dos alunos. Então eu acho que ensinar o Dharma de uma maneira que se ajuste às naturezas, capacidades e interesses
dos alunos é provavelmente a razão última pela qual o Buda tem grande compaixão. Então, resumidamente, não importa em qual nível nós estamos, menor, mediano ou maior, os 4 dharmas de Gampopa podem ser usados como pontos essenciais da prática. Então, há um significado muito vasto, mas são palavras muito curtas. E os pontos principais são muito fáceis de manter em mente. Então, isso é um Dharma incrível. Esse é o tipo de ensinamento que são os 4 Dharmas de Gampopa. Então, algo que nós precisamos falar aqui é o método para qual o Dharma se torna o Dharma. Então, o primeiro método para o Dharma se tornar o Dharma é, como eu disse ontem, é meditar sobre impermanência e morte. Mas isso não é categórico, porque ele também diz a maneira sobre o Dharma se torna o Dharma para os indivíduos medianos e maiores. E também, na coletânea de obras de Gampopa, é dito: há 2 partes para o Dharma se tornar o Dharma. O Dharma se torna o Dharma mundano e o Dharma que se torna o Dharma do Nirvana. Então, essas 2 maneiras do Dharma se tornar o Dharma. Então, com relação ao Dharma se tornar o Dharma mundana, por causa da compreensão da morte, da impermanência, por causa da compreensão e crença em resultados kármicos, você teme o sofrimento dos reinos inferiores na próxima vida. Então, todas as virtudes positivas que você faz, elas surgem do desejo de bloquear a porta de entrada para os reinos inferiores na próxima vida. E você definitivamente deseja alcançar o corpo puro de um deus ou de um humano nos reinos superiores. Os prazeres dos deuses, os prazeres dos humanos e os desfrutos dos deuses. E tudo que você faz para isso se torna um Dharma humano de paz e felicidade para você mesmo. Então, o que isso quer dizer é que nós devemos entender é que nós tememos então nós devemos fazer esforços para que nós consigamos atingir. Isso é muito claro em termos de juntar, de reunir isso no caminho para o indivíduo de menor capacidade. Então, depois, em relação ao Dharma se tornar o Dharma mundano, e o outro é o Dharma que se torna o Dharma do Nirvana. Então isso é compreender todas as falhas do Samsara. Não ter nenhum apego ao desejo para o prazer de deuses e humanos, porque no fim tudo isso pode levar aos reinos inferiores. Você entende que o Samsara é como algo pegando fogo, algo sujo. E que o Samsara é um oceano de sofrimento. Você acredita com muita certeza que você não tem mais nenhum desejo pelos prazeres sansáricos. Então você quer livrar a si mesmo do Samsara. Quando você quer ser liberado, todo o Dharma que você pratica, você busca o Nirvana só para si mesmo. E por entender a falta dos ouvintes Pratyeka Budas, então a purificação que você almeja se torna o Nirvana. Então aqui mas provavelmente há uma parte no texto que diz:
Parece que, aparentemente, algumas palavras se perderam. Por exemplo, ver as faltas dos ouvintes e Pratyekabuddhas parece que está perdido no texto. Porque na próxima sessão nós estamos falando sobre que o Dharma se torna o caminho. Então, nesse ponto, nessa sessão também há um ponto de ver as faltas dos ouvintes e dos Pratyekabuddhas. Então, eu acho que é um problema. Parece que a ordem, houve um erro na maneira como esse ensinamento foi gravado. Então, nessas duas maneiras, que há a maneira mundana que o Dharma se torna um Dharma mundano e o Dharma se torna o Dharma mundano. Então, a maneira que o Dharma se torna o Nirvana é vendo as faltas e as aflições do Sansara. Veio do Sansara como algo pegando fogo, e nós desejamos liberar-nos a nós mesmos do Sansara. E toda a virtude que você faz é para se livrar do Sansara e atingir o Nirvana. Então, isso é explicado de forma conectada à prática do indivíduo mediano. Então, nesse ponto, quando eu falo sobre o Dharma se tornando Dharma, a maneira como o Dharma se torna o Dharma é ensinado de ambas as formas para o indivíduo de menor capacidade e média capacidade. Então, no geral, isso é combinado, mais pessoas descrevem em termos da prática do indivíduo de menor capacidade, mas aqui é combinado com a prática do indivíduo de capacidade menor e do indivíduo de capacidade mediana. E depois, nesse texto, quando se fala, quando o Dharma se torna o caminho, isso é, no geral, combinada com a prática do indivíduo mediano. Então, isso é o desejo de atingir a liberação. Liberação e a iluminação dos ouvintes e Pratyekabuddhas. E é primeiramente ensinado em termos de indivíduo mediano. Mas aqui, nesse texto, é combinado com a prática do Mahayana. Então, isso também é um ponto importante para compreender. Então, hoje nós estamos falando sobre karma, causa e efeito. Causa e efeito kármico. Nós falamos muito sobre causa e efeito kármico, mas o principal é falar sobre os defeitos do Sansara e causas e efeitos kármicos. Então, eu acho que eu posso compartilhar um pouco dos meus pensamentos sobre isso. Então, no geral, quando nós falamos sobre causas e efeitos kármicos, nós todos temos nossas próprias ideias e compreensão e opiniões sobre o que causas e efeitos kármicos significam. Nós normalmente dizemos, se você faz virtude, você tem um bom resultado, se você não faz virtude, você não tem um bom resultado. É isso que nós pensamos. Mas essa maneira de pensar como em causas e efeitos kármicos e a relação entre causas e efeitos kármicos é realmente muito, muito limitada e simplista. Por exemplo, muitas pessoas pensam, se eu trabalhar duro, se eu puder trabalhar duro, eu vou ser capaz de me erguer
become someone well known. E me tornar alguém muito bem conhecido. Someone whom people will respect and look up to. E algumas pessoas vão me respeitar. People are even more bold than that. E se algumas pessoas são ainda mais mais ousadas que isso, se eu puder pôr um pouco mais de trabalho nisso e puder pegar muitas oportunidades, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Então as pessoas pensam dessa forma. Mas algumas pessoas pensam assim. Mas algumas pessoas realmente nem precisam trabalhar duro, de forma alguma. Elas nem precisam ser naturalmente inteligentes ou ter educação, mas elas nascem em uma família rica. E no momento que elas nascem, elas têm riquezas e fama e tudo isso. E nós podemos pensar com nós mesmos, como isso aconteceu? É possível que nós pensemos dessa forma. Então, se nós olharmos para as nossas próprias vidas, se nós olharmos para a nossa situação como um exemplo, e muitas pessoas pensam, eles pensam, eu nunca bebi álcool, eu nunca fumei, eu sempre tive muito interesse em saúde, em exercícios e em tudo mais. Então eu não vou ter nenhuma doença terrível. É dessa forma que eles pensam. Mas em algum momento, em algum dia, eles adquirem alguma doença grave e eles ficam completamente sobrecarregados e não sabem o que fazer. E algumas pessoas são completamente o oposto. Elas passam a vida toda fumando, bebendo. E apenas comem junk food. Mas algumas delas vivem mais do que 100 anos. E quando nós vemos isso, nós pensamos, a vida não é justa. Então como pode haver causas e efeitos kármicos? Nós podemos pensar dessa forma, certo? Então por que nós pensamos dessa forma? É porque nós pensamos no karma de uma forma muito simplista. Efeitos e causas kármicos. Isso não é tão fácil de entender como adicionar 1 mais 1 e ter 2. De fato, causas e efeitos kármicos não são apenas... Não é apenas que as ações positivas trazem resultados positivos. Isso não é tão fácil assim. Então, o que nós dizemos é que a maneira como causa e efeitos kármicos são infalíveis, mas não é... Mas não é assim tão simples. Então, nesse mundo, é como o sapo e a baleia. Nós temos a nossa própria visão limitada. E pegando essa visão limitada, se nós pensarmos dessa forma, não há nenhuma maneira que você está realmente certo. Todos nós seres sencientes somos dependentes, dependemos uns dos outros. A nossa respiração é sempre a mesma. E quando eu falo sobre esse nosso vasto universo, e como ele é inconcebivelmente vasto, e assim por diante, que é um universo enorme, todos os seres que estão nele são diretamente ou indiretamente relacionados. Todos nós somos relacionados. E essa relação é tão vasta que nós mal conseguimos compreender ou entender.
And when we think about it in this way, E quando nós pensamos dessa forma, if we think about like a game like chess where every white quando nós pensamos como um jogo, como xadrez, com peças pretas e brancas, or like the Japanese game mais como Go, where you have white o jogo japonês chamado Go, or in the West you have chess. ou aqui no Ocidente o xadrez. And so you play chess or Go. Então você joga xadrez ou Go. E quando nós falamos sobre os mestres Kadampas que contavam pedras brancas e pretas, então é mais ou menos sobre isso que nós estamos falando. Cada peça, ela tem a sua própria capacidade, o seu próprio poder, a sua própria função. Tem a sua própria capacidade. Então, para cada peça, há uma parte importante para todas as peças. Há um arranjo para todas as peças. Então, no meio de cada peça, há alguns espaços que impedem as outras. Então, se você coloca uma peça no lugar errado, então você bagunça todo o jogo. E você influencia todo o jogo. E, similarmente, nesse universo, e no mínimo nessa Terra, é como um jogo de xadrez ou Go. E como o jogo é muito fácil porque não há muitas peças, mas quando a gente pensa em termos dessa Terra, há milhões ou milhares de milhões de peças. Então todos nós somos seres sencientes que nos conhecemos e estávamos conectados em vidas anteriores. Então tantos sencientes estão conectados, seres sencientes estão conectados. Então é como se fosse uma grande rede onde tudo está interconectado e interdependente. Então é como viver numa mandala, em algo como uma mandala. E cada ser senciente está conectado com o outro. Está se ajudando ou fazendo mal um para o outro. E nós temos a capacidade de afetar uns aos outros. Então, normalmente nós pensamos, quando nós fazemos uma ação, que isso vai produzir um resultado. Mas algo não vai ser tão simples assim. Deve haver algo que nós vamos ver com os nossos olhos, mas na verdade é muito complicado. Se fosse tão fácil, realmente nós poderíamos ver. Então nós poderíamos ir nessa direção apenas em termos do que nós podemos ver. Mas isso parece algo como nós pensamos em termos de nós mesmos, mas na verdade não é assim. O sol, ele não brilha apenas para algumas pessoas. O sol ele sobe e ele surge e se põe todos os dias. É a maneira como as coisas naturalmente acontecem. Não é somente para algumas pessoas. Mas geralmente nós pensamos, ele está brilhando para mim. Basicamente, entre nós e os outros seres sencientes, existe uma conexão. E essa conexão é a capacidade de ajudar ou de machucar uns aos outros. Então é mútuo, isso vai dos dois lados. Então, em termos de conexão de morte e impermanência, nós também somos como mães e os filhos. Há uma conexão vertical entre todos, em termos de tempo. Então, os efeitos e causas kármicos, eles vão de uma vida para outra. Então, os resultados acontecem eventualmente, mas não necessariamente acontecem durante essa vida. Mas para o resultado ele florescer, isso leva tempo. Por exemplo, se nós plantarmos
uma semente de uma planta, e só depois de 8, 9, 10 anos depois que ela cresce. Nós não vamos conseguir pegar essa árvore hoje. Por exemplo, as ações virtuosas. Nós nos esforçamos, colocamos muito esforço nisso, trabalhamos duro, mas de qualquer jeito isso leva um certo tempo para isso florescer e dar resultado. Algumas pessoas, elas não têm medo de colocar esforço, mas elas são realmente impacientes pelos resultados. Elas têm expectativas muito altas, então elas ficam chateadas. Mas às vezes quando isso toma um tempo mais longo, na verdade você pode ter um resultado maior. Por exemplo, há joias como diamantes e assim por diante. Eles não levam apenas centenas de anos para se formarem. Elas levam milhões e centenas de milhões de anos para se formarem. E só então elas se tornam uma joia. Se leva todo esse tempo para uma rocha se tornar uma joia preciosa, então é claro que toma todo esse tempo para efeitos e causas kármicas se florescerem. Se nós queremos um resultado poderoso para acontecer, é claro que isso levará um bom tempo para acontecer. E não importa quais são os atos que nós estamos fazendo, e particularmente quando nós estamos fazendo ações virtuosas, nós definitivamente precisamos ter paciência para o resultado e vamos ter um resultado a longo prazo. Nada vai acontecer imediatamente. Nós precisamos ser pacientes e acreditar que o resultado irá chegar. Se alguém realmente acredita em efeitos e causas kármicos, provavelmente nunca vai se preocupar se você vai ter um resultado das suas ações virtuosas. E também você não se enganaria e pensaria: as minhas ações negativas que eu fiz no passado, meus erros do passado, eles não vão chegar sobre mim. Então, por essa razão, então as pessoas precisam ter uma visão mais vasta e de longo prazo. Ter uma perspectiva longa, de longo prazo. Então, quando a pessoa pensa que essa vida ela precisa considerar para o bem das próximas vidas, então até mesmo um pequeno ato tem um grande resultado. Por exemplo, porque essa vida é curta e as vidas futuras são longas, então se você analisa e pensa, tudo bem, essa vida de agora, você vai querer ter uma longa vida. Por exemplo, se você vai pescar e tiver uma linha curta, você não vai pegar muita coisa. Se você tiver uma linha mais longa, você pode pescar mais coisas. Você tem mais chances de pegar peixes. Se nós não pensamos nisso, se nós não fazemos dessa forma, não importa que virtude nós façamos, nós queremos ter um resultado imediato. E um lucro que nós podemos ter disso, visível, é que outras pessoas também podem ver. Talvez a gente desperdice toda a nossa vida por isso, mas no final nós sejamos incapazes de conseguir qualquer coisa melhor. E se nós não formos melhores, qual o sentido disso? Se a gente trabalhar duro, e aí no final você não se torna uma pessoa importante como você desejava, não há sentido nisso. Então, por essa razão, efeitos e causas kármicos, não é assim, eu quero me tornar dessa forma. Virtude e não virtude
It's like, this is virtue and this is non-virtue. É como, isso é virtude, isso não é virtude, isso não é algo que nós podemos decidir. And we also think that we should do something to E nós benefit também other pensamos que beings. nós podemos fazer algo para beneficiar outros seres I sencientes. think that what the acts I'm doing are okay. E eu acredito que as ações, certas ações são ok, mas isso realmente vai com as coisas como as coisas realmente são? É muito difícil. Por exemplo, se você pensar no trabalho de um médico, o trabalho de um médico, na verdade, é um trabalho bom. Ele beneficia outros seres sencientes de uma forma prática. Então, se você tem uma mãe, como uma mãe que pensa que o filho deveria ser um médico, receber educação médica, então não importa se a criança tem algum interesse ou habilidade, a mãe está, de um lado, a mãe está pensando que ela está fazendo bem para a criança, mas uma outra forma de pensar é que, na verdade, a mãe ela está priorizando a própria forma de olhar para as coisas, mas ela está olhando pela direção errada. Então, da mesma forma, nós geralmente pensamos que estamos fazendo coisas para beneficiar os outros, mas nós estamos vendo isso através da nossa própria limitada inteligência, nossa própria motivação limitada. Nós não pensamos, na verdade, o que vai beneficiar os outros. Nós temos uma ideia que vai beneficiar os outros, então nós fazemos. Mas nós estamos decidindo isso por nós mesmos. Nós não estamos pensando, não estamos incluindo a outra pessoa na nossa avaliação se isso vai ter um benefício ou não. Então, quando nós fazemos virtudes, nós precisamos fazer algo que vai ser benefício para todos. Do contrário, se a gente apenas vai fazer da forma que parece para nós mesmos, da maneira que nós achamos, isso não vai ajudar. Mas nós, pessoas ordinárias, não conseguimos ver ou perceber todas as situações de todos os ângulos. Então, o que nós podemos fazer é isso. Nós podemos confiar na direção e no conselho e no direcionamento que eles nos dão. E em cima disso, nós podemos confiar nas palavras do Buda e as praticar. Praticar o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E a razão disso é que as causas e efeitos kármicos é que, na verdade, só a sabedoria última pode saber isso. Então, nós precisamos valorizar as palavras do Buda e praticar de acordo com elas. É como a base ou o ponto essencial de não errar o que deve ser feito e o que deve ser abandonado. Então, todo mundo que menospreza o que nós deveríamos fazer. E nós pensamos, mas quando nós pensamos sobre o que nós vamos fazer, nós pensamos externamente, mas nós precisamos, na verdade, olhar qual é a situação e quais são as palavras do Buda. E nós precisamos olhar os ensinamentos dos seres, dos grandes seres. Isso está correto ou não? A maneira de fazer isso está certo ou não? O que eu estou adotando, o que eu estou abandonando, isso está correto? Há um ensinamento dos pais Kagyu que há muito a dizer sobre efeitos e causas kármicos, mas o ponto principal é olhar para suas próprias faltas e olhar para as qualidades dos outros. Esse é o ponto crítico principal para fazer o que você deve, para saber o que você deve fazer e o que você deve abandonar. E a razão pela qual eu disse isso antes então você é aquele que está fazendo coisas ou não fazendo. Então se você apenas pegar a sua própria ideia, o seu próprio desejo,
just following your own wishes e seguindo seus próprios desejos, isso não é bom o suficiente. because we have faults. Porque nós temos falhas. Provavelmente você tem apego ao seu ego e muitas faltas, muitas falhas. E por essa razão, If we just take it for granted, then we se nós apenas menosprezarmos isso, nós não seremos capazes de saber a natureza das coisas como elas são. Então, por essa razão, você precisa fazer os outros mais importantes. other people's Você precisa pensar situation, na situação das outras pessoas nature of things. e na natureza das coisas. E pensar por essa perspectiva. Point. E eu acredito que esse é um ponto muito importante. And so that is enough for today. Então, isso é o bastante por hoje. And so that concludes this teaching for today. Então, isso conclui o nosso ensinamento de hoje. 개바 세와 삼예소 최대 제치를 쇼요지 알아서